Oi, pessoal, estamos aí de novo, como sempre, espero que vocês estejam bem. Essa nossa videoaula vai especificamente para as turmas de História da Arquitetura 1. E hoje nós vamos tratar do período que ficou conhecido como o Renascimento. Nós vamos conversar a respeito do desenvolvimento arquitetônico desse período, que estamos aí por volta entre o século XV e XVI. Pois bem, esse período, historicamente falando, ele se configura como o período da Revolução Comercial. Nós já tínhamos tratado disso nas nossas conversas, quando estávamos conversando já ainda na Idade Média, mas já chegando no período do Gótico, e lá a gente mencionava que cada vez mais o comércio se expandia e a burguesia ia se desenvolvendo e se enriquecendo. Vocês lembram que já na arquitetura gótica a participação da burguesia era bastante importante, quer dizer, era mais um grupo aportando meios econômicos, dinheiro, financiando as obras. E com isso, claro, a qualidade, o próprio desenvolvimento tecnológico se fez perceber, porque era mais gente colocando dinheiro nas construções. Se durante praticamente toda a Idade Média a única instituição que financiava grandes construções era a Igreja Católica, no período do Gótico já começa a ter tanto a presença da burguesia, essa burguesia florescente, como também da nobreza, baseada então no advento dos reis absolutistas. Já conversamos sobre isso um pouco, e agora no Renascimento, essas forças ficam ainda mais presentes, e com isso o desenvolvimento arquitetônico vai ganhar um novo e grandioso impulso. Esse chamada Revolução Comercial, ela vai ser sentida primeiro nas cidades italianas, porque principalmente as cidades como Veneza, que ficavam em regiões, em situação de ter portos, essas cidades elas eram beneficiadas pelo comércio com o Oriente. E esse comércio com o Oriente, onde esses produtos obtidos no Oriente seriam vendidos, comercializados no Ocidente, na Europa Ocidental, essas cidades italianas, então, elas ganharam uma grande projeção, um grande enriquecimento. E daí vão surgir comerciantes muito ricos que vão se tornar nos famosos mecenas, que esses comerciantes vão querer valorizar as suas cidades e, com isso, vão contratar grandes artistas e grandes arquitetos. Então, o Renascimento tem início, principalmente ali na região de Veneza, mas mais ainda na região de Florença, e mais tarde, começa em Florença, e mais tarde a Igreja Católica também vai se utilizar de se produzir obras no período do Renascimento para fazer uma espécie de uma grande reforma na cidade de Roma, transformando Roma no centro principal da Igreja Católica. E depois, mais tarde, já no século XVI, o Renascimento vai se expandir para outras nações, principalmente para a França, para a Espanha, para a Inglaterra e algumas outras na Europa. Os principais arquitetos que a gente pode citar nesse primeiro momento são os arquitetos Alberti. Nós vamos ver obras deles, tá? Os arquitetos Alberti, Brunelleschi, Bramante e Palladio. Isso ainda no século XV. Já no século XVI teremos também Bramante e Michelangelo, principalmente, desenvolvendo então um renascimento também direcionado para a cidade de Roma. Se na Idade Média, como nós conversamos, todo o pensamento era voltado para a questão da fé, para a questão da religião, agora no Renascimento, aonde a vida praticamente já se estabilizou,
todo aquele período de turbulências, de invasões bárbaras, aquilo tudo já tinha razoavelmente terminado nesse período da Renascença. É claro que guerras ainda existiam, guerra entre cidades, guerra entre reis, ainda existia, mas não era mais aquele pânico generalizado que durante as invasões bárbaras ocorriam. Então, as cidades elas já voltaram a funcionar de uma maneira muito mais dinâmica. A gente chama de renascimento principalmente por três questões que estariam renascendo, que são o renascimento do comércio, o renascimento por conta do comércio, o renascimento das cidades e agora, com uma nova mentalidade surgindo nessas sociedades, o renascimento também, podemos dizer, do humanismo, da cultura, fundamentalmente da cultura grega, atrelada à cultura romana. Então, podemos dizer aí que é um ressurgimento, um renascimento também da cultura greco-romana. Então, essas três bases vão meio que definir esse período do Renascimento. Riqueza trazida pelo comércio, essa riqueza do comércio revalorizando as cidades, fazendo com que a vida urbana voltasse a imperar, e também o ressurgimento, mais uma vez, dessa cultura voltada ao ser humano. É claro que ninguém deixou de ser religioso. É claro que a Igreja Católica continuou ainda bastante poderosa. E não é à toa que ela vai... grande parte dos exemplos que nós vamos ver também no Renascimento foi financiado pela Igreja Católica. Mas se antes ela era praticamente a única força, ela agora começa a dividir de maneira efetiva essa força, tanto com a nobreza, na figura do monarca e de sua corte, como também com a própria burguesia. Então, nós vamos começar a ver alguns exemplos de construções para que a gente visualize essas transformações. Bom, se agora o foco é o ser humano, nós estamos aí no período que a gente chama de antropocentrismo, quer dizer, é o homem no centro das coisas. A escala do Renascimento, a escala na arquitetura, ela tem uma tendência a trabalhar numa escala humana. Só que as grandes obras desenvolvidas, são obras das pessoas com mais poder, com mais dinheiro. Então, no caso da igreja, a escala monumental ela vai continuar sendo utilizada, porque as igrejas continuarão sendo desenvolvidas, as obras continuarão sendo desenvolvidas para Deus, em nome de Deus. Então, nas obras religiosas, a escala monumental continua presente. Em outros segmentos, onde a tendência da escala humana seria mais viável, às vezes vai se fugir também, principalmente nessas grandes obras que a gente acaba mostrando como exemplo, porque, de certa maneira, o burguês também vai querer mostrar o seu poder econômico. Então, dentro dessa conotação de que o burguês quer mostrar aquilo que ele possui, ele também vai acabar se utilizando de uma escala monumental. Mas, de qualquer forma, uma escala monumental mais próxima da escala humana. E os monarcas, é claro, vão também ter a tendência de trabalhar na escala monumental para mostrar a grandeza de seus reinados, a grandeza das suas nações. O primeiro exemplo que a gente mostra aqui é o Palácio de La Ragione, ou Basílica Mercantil. Essa é uma obra situada na cidade de Vicenza, uma obra construída em 1545 do arquiteto Palladio. Reparem o resgate de características tanto da arquitetura grega, que pode se perceber aqui principalmente nas suas colunas, como também nos arcos de tradição romana, os arcos plenos. Podemos observar também a abóbada,
a cúpula, também característica dos romanos, só que aqui, já com um desenvolvimento tecnológico mais avançado, podendo-se fazer essas abóbadas em outros formatos. Com relação à própria forma, a gente percebe também um racionalismo, se utilizando de linhas retas, ângulos retos e, de novo, o uso da figura geométrica retangular. O Renascimento, ele, de certa forma, ele traz de volta esse pensamento grego de equilíbrio, mas a gente pode perceber aí uma certa sutileza, porque no caso dos gregos, efetivamente, eles tinham como princípio buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio, como vocês lembram, era baseado no equilíbrio entre razão, emoção e fé. Agora, no Renascimento, onde se quer valorizar a razão acima das outras características, a gente, de repente, poderia mudar um pouquinho essa terminologia. O Renascimento não buscava o equilíbrio. O Renascimento buscava o resultado da razão. Então, e aquela razão onde eles buscavam uma sensação de estabilidade. A diferença conceitual entre estabilidade e equilíbrio, ela é muito sutil, porque uma coisa estável, efetivamente, ela está equilibrada. Só que aqui no Renascimento, essa ideia de estabilidade era considerada que o que causava estabilidade era a razão, e não o equilíbrio dos 3 pontos, como os gregos buscavam, de razão, emoção e fé. Agora, no Renascimento, vai se dar preferência à razão. Não à toa que as obras serão todas trabalhadas em formas geométricas estáveis. Esse segundo exemplo, que é a Igreja de Santo André, uma obra de 1470, na cidade de Mantova, uma obra do arquiteto Alberti. Reparem a sua fachada compondo o frontão triangular de origem grega, no centro da fachada um grande arco pleno, né, de tradição romana, mas que a sua fachada, se nós desconsiderarmos o frontão triangular, ela é praticamente quadrada. E, além disso, ela é simétrica. E a gente sabe que a simetria é um bom instrumento para ser utilizado quando o arquiteto quer passar essa sensação de estabilidade, o que era um dos princípios do Renascimento, se passar sempre essa imagem de que agora a sociedade estava estável, e essa estabilidade ela era fruto da razão humana, a ideia de se valorizar o pensamento em detrimento, de certa forma, às explicações religiosas da Idade Média. Esse contraponto a gente vai sempre ter. É uma sociedade querendo mostrar que a razão era mais importante, se explicar o mundo através da razão era mais importante do que se explicar através da fé. Um terceiro exemplo que nós vamos ver é o Palácio Rucellai. Palácio, sempre que vocês ouvirem esse termo, associem à burguesia. Porque a burguesia ela era urbana. Afinal de contas, quem vai dar riqueza para os burgueses, eu vou mostrar mais daqui a pouco, quem vai trazer riqueza para os burgueses é o comércio. E o comércio se desenvolve fundamentalmente nas cidades. Então o burguês morava na cidade. Não é à toa que ele era chamado de burguês, porque morava no burgo, que é uma expressão que tanto em francês quanto em alemão, essa terminação burgo dá a ideia de cidade. Pois bem, o Palácio Rucellai, ele tem feições que, mais uma vez, trazem elementos da arquitetura greco-romana.
Isso é uma característica preponderante na arquitetura renascentista. Só que agora, o palácio é o grande exemplo da moradia burguesa, daquele burguês, obviamente o burguês rico, o grande burguês, ele vai querer ter uma construção para ele morar que mostrasse o poder econômico que agora ele tem. Então, se a nobreza mostrava o seu poder através de castelos no campo, porque a riqueza da nobreza vinha do campo durante a Idade Média e mesmo agora durante o Renascimento, da vida agrária, da produção agrária, era isso que trazia riqueza para a nobreza. Aliás, o que definia uma pessoa ser nobre era ela ser dona de terra. Essa era a tradição. O burguês não era dono de terra, mas ele era dono de um comércio, da onde ele ganhava dinheiro através do lucro. Então, ele vai querer morar num tipo de construção que mostrasse esse poder. E como esse primeiro tipo de construção foi construído em Roma, num monte chamado Palatino, acabou que o nome dessa elevação, conhecida como Palatino, dessa colina, vai acabar se associando àquela construção. Era a construção do Palatino, acabou que a construção passou a ter a denominação de Palácio, em português, palácio. Então não confundam, porque é muito comum as pessoas confundirem palácio com castelos. Acha que mais ou menos é a mesma coisa. Não é. Palácio é uma construção urbana e, em geral, feita pelos burgueses. E os castelos são propriedades rurais construídos pela nobreza. É claro que depois, a partir do século XIX, do século XX, com a Revolução Industrial, a nobreza também vai ter que vir para a cidade. E aí vão construir palácios para eles também. Então, hoje a gente pode confundir um pouco, principalmente quando você sabe, por exemplo, que a rainha da Inglaterra mora no Palácio de Buckingham. E aí você fala, ora, mas ela não é nobre, como é que ela está morando num palácio? Ela também tem castelos na zona rural, mas a partir do momento em que a vida se tornou urbana, tanto a realeza quanto a nobreza se viram obrigados a virem morar na cidade, e aí passaram a morar em castelos. Se vocês repararem no Palácio Rucellai, você vê que a fachada ela é dividida em 3 níveis, e em cada nível um acabamento diferente, uma representação diferente. No primeiro nível aqui de baixo, você vê que tem aberturas ali quadradas. Na segunda, você já tem os arcos plenos. Nesse caso aqui, ele até repetiu esse acabamento no terceiro também, e lá em cima, então, fez o acabamento com a cornija, uma característica também que os gregos e os romanos se utilizavam bastante. Mas essa característica de dividir a fachada em 3 níveis, ela é uma espécie de resgate do que se foi feito no Coliseu de Roma. O Coliseu também tinha essa característica de ser dividido em três etapas, aonde na base do Coliseu tinha-se então um detalhe da coluna dórica, na parte intermediária mais acima a coluna jônica, e lá em cima, então, a coluna coríntia, que é razoavelmente, de forma estilizada, o que foi feito aqui. Então, aqui embaixo faz menção à coluna dórica, aqui no centro a coluna jônica e na parte de cima a coluna coríntia, trazendo para o Renascimento uma característica da arquitetura romana, nessa questão de se dividir a fachada em 3 compartimentos. Próximo exemplo, em Florença agora, Capella Pazzi. Capella Pazzi. Reparem sempre que vocês estiverem olhando uma obra renascentista, a questão da geometria,
a questão dos elementos arquitetônicos greco-romanos, a simetria, essa sensação de estabilidade, isso estará sempre presente. Essa é uma obra de Brunelleschi, na cidade de Florença, feita entre os anos de 1429 e 1461. Reparem lá em cima também uma abóbada, lembrando, de certa forma, a cobertura do Panteão. O tempo todo, essas referências serão utilizadas pelo Renascimento. Repare aqui mais uma vez as colunas coríntias, ornamentando a obra renascentista. Vamos em frente. Agora estamos na igreja de Santa Maria del Fiore, uma outra obra em Florença, uma outra obra de Brunelleschi, aonde ele desenvolve esse enorme domo. Essa obra é muito emblemática porque essa era uma igreja já bastante antiga e existente, aonde Brunelleschi, então, é chamado para construir uma cúpula pesadíssima, enorme, com mais de 40 metros de diâmetro por 80 de altura, pesando toneladas, e a ordem era que, ao desenvolver a obra, não se atrapalhasse a cerimônia da missa, dos eventos religiosos. Brunelleschi, então, vai acabar ganhando essa concorrência, trazendo uma solução que permitia que ele construísse a cúpula sem a necessidade de andaimes. Ele vai desenvolver parte dela em alvenaria, e uma alvenaria travada, quer dizer, uma alvenaria onde os tijolos iam sendo colocados como uma espinha de peixe, ora os tijolos na vertical, ora os tijolos na horizontal, aonde um tijolo travava o outro. Além disso, ele vai fazer também, internamente, no mesmo formato que a cúpula, ele vai fazer um madeirame. Então, na verdade, ele primeiro constrói uma cúpula de madeira e depois ele apoia a cúpula real sobre essa estrutura de madeira. Bom, depois que a gente sabe como ele fez, fica fácil a gente entender o conceito. Mas até hoje ninguém sabe direito como que ele executou essa tarefa. Mas o importante é que ele fez e que está lá. Essa obra foi desenvolvida, quer dizer, a igreja como um todo, de 1294 a 1467. Claro que aí tem várias etapas nessa construção. A obra do Brunelleschi, da cúpula, é que termina, que se conclui em 1467. Aqui nós temos a parte interna da Catedral de Santa Maria del Fiore, que quer dizer Santa Maria das Flores, e eu gosto de mostrar essa imagem para vocês perceberem a simetria do espaço, a rigidez desse espaço, a frieza desse espaço, porque tudo isso refletia a razão preponderando. E para quem está esquecido do conceito de simetria, é quando o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. É isso que chamamos de simetria. Então, dá uma sensação de estabilidade, dá uma sensação de que está tudo estático e de que os pesos são iguais, transformando a imagem nessa ideia de peso. Então, o peso do lado direito seria igual ao peso do lado esquerdo. Peso aí de imagens, de efeitos, de quantidade de objetos e tudo mais, trazendo a ideia da estabilidade. E reparem que é um ambiente que não passa nenhuma sensação, ou pelo menos passa pouquíssima sensação,
de movimento. É um ambiente estático, como o Renascimento buscava. Próxima obra que nós vamos ver é uma obra do arquiteto Bramante, que é o Relicário de São Pietro. Relicário de São Pietro em Montorio, uma obra de 1502, na cidade de Roma, aonde o partido arquitetônico é um círculo. E por que o círculo? Porque é uma figura geométrica que transmite sensação de estabilidade. Esse relicário teria sido construído aonde São Pedro teria sido crucificado. Então, está aí o interior, lembrando os antigos templos romanos, aonde os fiéis não entravam no templo e lá dentro só tinha mesmo uma imagem de um determinado deus. No caso aqui, essa ideia dos antigos romanos é trazida para o período do Renascimento e é retrabalhado na questão da Igreja Católica. Ao invés daqui dentro ter um deus qualquer, aqui tem então a imagem de São Pedro. Relicário de São Pietro em Montorio, em Roma. Próxima obra, também do arquiteto Bramante, é a Exedra do Jardim de la Pina. Exedra é esse grande rebaixo que vocês estão vendo, essa grande cúpula, mas reparem que essa cúpula é como se ela fosse cortada a 2/3 dela. Então, com isso, cria-se esse rebaixo, e esse rebaixo, então, leva o nome de Exedra. Exedra do Jardim de la Pina, uma obra de 1506 do Bramante. A pina, no caso aí, de la Pina está em espanhol, mas é a pinha, ela é símbolo, entre outras coisas, símbolo da prosperidade. Então, está aí nessa praça, num prédio pertencente ao Vaticano. Essa obra fica na cidade do Vaticano, melhor dizendo. Eu não sei se eu falei que era Roma, como a cidade do Vaticano fica inserida em Roma, mas a cidade do Vaticano é uma cidade independente, é uma cidade que não pertence à Itália. Ela é uma cidade que pertence à Igreja Católica, apesar de ser, na prática, um quarteirão dentro de Roma. Mas é um país, é uma cidade-estado, cujo governante é o Papa. Então, o Papa também, além de chefe da Igreja Católica, é um chefe de Estado. Por isso que sempre que o Papa vem ao Brasil, o governo brasileiro tem, por obrigação diplomática, de recebê-lo oficialmente, porque ele vem ao Brasil não apenas como chefe da Igreja Católica, mas também como um chefe de Estado, do Estado do Vaticano. Agora nós vamos ver um outro exemplo do arquiteto Palladio. Esse arquiteto, ele vai transformar de maneira genial a estética, por exemplo, dos templos gregos, e ele vai transformar essa estética, ele vai adaptar essa estética a novos usos, como no caso aqui uma residência. Essa obra é conhecida como Villa Capra ou La Rotonda, né? Essa rotonda aí quer dizer círculo. E essa obra tem esse nome por conta da sua cúpula, que nessa imagem aqui não está dando para ver, mas internamente existe essa cúpula circular, que faz então a cobertura desse espaço, desse vestíbulo, que dá encaminhamento a diversas portas para vários outros compartimentos dessa residência. Essa Villa Capra, ela vai ser desenvolvida, claro, que para uma pessoa muito rica e provavelmente um burguês, um grande comerciante desse período do Renascimento.
obra de Palladio. Esse estilo do Palladio, ele vai ser uma marca tão poderosa que no futuro, que vocês aprenderão no semestre que vem, lá quando nós estivermos falando de arquitetura neoclássica, lá nós vamos ter o estilo conhecido como estilo palladiano, em homenagem ao Palladio, que mais uma vez os arquitetos do século XVIII para XIX vão pegar essa estética que o Palladio desenvolveu tão bem aqui no Renascimento. Uma outra obra de Palladio, agora em Veneza, é a Igreja e o Redentore, uma obra feita de 1577 a 1592. Essa obra fica situada em Veneza e, mais uma vez, vocês podem ver toda a herança da arquitetura greco-romana, só que agora retrabalhada para novos usos e também fazendo composição com outros elementos, né? Elementos da arquitetura grega se compondo com elementos da arquitetura romana, atendendo a um programa arquitetônico agora do século XV e do século XVI. É óbvio que as necessidades do século XVI são muito diferentes da necessidade do tempo do Império Romano, ainda antes de Cristo. Igreja e o Redentore. Temos aí todo o jogo de massas, de volumes, de elementos, frontão triangular. Aqui uma pequena exedra, como nós vimos, servindo de nicho para que as imagens fossem ali colocadas, remetendo ao que existe lá no Panteão. As grandes abóbadas, os lanternins, estão aí sendo utilizados e retrabalhados. Igreja e o Redentore. Aqui o interior dela, mais uma vez, um interior sóbrio, frio, estático. Mas nem por isso deixa de ser belo. Mas é uma beleza buscada na simplicidade. É claro que quando a gente chama uma obra dessa de simples, a gente está comparando com algo. E no caso aí estaríamos comparando com o gótico, que era uma arquitetura muito mais ornamentada do que agora nós temos no Renascimento. Igreja e o Redentore. Próximo exemplo, ainda obra do Palladio, é a Vila Bárbaro. A Vila Bárbaro foi construída de 1555 a 1559. Fica na localidade conhecida como Maser, também na Itália. Observe a simetria, os arcos plenos, a estabilidade. O rigor das formas geométricas, formas estáveis, inclusive no paisagismo, já um paisagismo bem sóbrio, trabalhado em linhas retas, deixando a razão aí bem marcada. Conjunto da fachada. Vila Bárbaro, uma obra de 1555 a 1559. Agora vamos ver um exemplo, voltando para Florença, uma obra de Michelangelo, a Biblioteca Laurenciana. Michelangelo, um dos maiores artistas do Renascimento, tinha efetivamente como característica quebrar barreiras. Então, ele aqui vai desenvolver um projeto com o rigor do Renascimento, mas em alguns momentos ele já vislumbra aquilo que ficará conhecido
tanto como maneirismo quanto como barroco, porque ao quebrar o rigor do Renascimento, ele já induz ao que virá depois, que nem tinha nome ainda, mas ele já estava indo nesse caminho. Aqui não, nesse salão, fundamentalmente, ainda impera o rigor do Renascimento, com a sua estabilidade e a sua linha reta, uma forma retangular. O espaçamento dos móveis, tudo isso dando ideia de estabilidade. Agora, quando ele projeta essa escada, essa obra-prima de escada, aqui ele já começa a quebrar alguns conceitos do Renascimento. Por exemplo, fazendo esses degraus em forma elíptica. A gente sabe que a forma mais estável é o círculo, que a forma elíptica ela já é uma forma excêntrica, ela é construída a partir de dois focos e não apenas de um ponto central, como é o círculo. Se nos degraus desse lado eles são retilíneos e combinam com a ideia de renascimento, esses daqui já quebram esse rigor, ainda mais quando ele faz aqueles arremates ali no canto, criando curvas nos degraus. Ele começa então a quebrar um pouco o rigor aqui do Renascimento. Aqui também ele usa como se fosse uma voluta, aqui em cima, né, esse cacho da voluta, como se fosse uma voluta da arquitetura grega, da coluna jônica, mas na verdade ele está trazendo movimento a esse espaço. Além disso, dentro desse vestíbulo, o tamanho dessa escada é muito além daquela escala que a razão iria pedir. Ele faz essa escada tomando praticamente metade ou até um pouco mais da área do vestíbulo. Então, ele quebra a ideia de equilíbrio também com o tamanho da escada. Aqui uma vista para se ter bem a ideia do movimento que ela causa, e movimento não é característica do Renascimento, mas será característica tanto do maneirismo quanto do barroco. Repara também que nas paredes ele coloca formas sinuosas também. Agora, quando a gente olha para a escada, a gente percebe que ela tem uma forma estável, ela é simétrica, mas ao mesmo tempo ele faz essas ousadias, vamos dizer assim. Ele quebra as regras. Essa é uma característica bem do Michelangelo. Aqui você percebe um espaço estável, mesmo com esses detalhes de movimento, de sinuosidades. Mas o conjunto da obra continua passando uma ideia de estabilidade, usando aí a simetria mais uma vez. Como o tamanho do vestíbulo era muito pequeno, a área do vestíbulo era muito pequena em relação à sua altura, a pessoa, quando entrava nesse vestíbulo, ela se sentia, de certa maneira, diminuída por conta da grande altura do pé direito. Então, Michelangelo vai criar artifício dividindo esse pé direito, criando aí roda-meios, que são essas peças aqui correndo ao longo da parede. Junto ao piso a gente chama de rodapé. Lá no alto, lá em cima, a gente chama de roda-teto. E quando pega no meio da parede, a gente chama de roda-meio. Então, Michelangelo vai criar esse roda-meio para que a nossa vista, quando entrasse nesse vestíbulo, a nossa vista parasse nesse roda-meio até que a gente se estabilizasse, até que a gente se equilibrasse. E a partir daí que você se estabilizou, você olharia lá para cima para ver o teto. Então, até dentro dessa divisão
de compartimentos da parede, vamos dizer assim, o sentido do Renascimento estava presente, que é o sentido da estabilidade. Se você entra numa sala cujo pé direito é muito alto e você fica curioso de olhar lá para cima, isso vai te desequilibrar. Então, a partir do momento em que você tem o roda-meio servindo como referência, você vai se estabilizando até que você olha lá para cima. Isso está na questão do conceito. Já que o Renascimento busca a estabilidade, Michelangelo deu essa solução. E reparem nos ornamentos, né? As janelas retangulares com frontão triangular, mas ele já quebra aqui um pouquinho também, fazendo arremates com uma metade de uma elipse. E também aqui com as volutas na parede, já quebrando esse rigor. Michelangelo, além de arquiteto, pintor, escultor, ele também era designer. Então ele projeta esses gabinetes de leitura. Não estranha as correntes, mas já era uma maneira de evitar que as pessoas roubassem os livros. Você vê que isso vem de longe, né? Ele, então, desenha o mobiliário e esse mobiliário depois vai ser executado por grandes marceneiros. Podemos dizer que o design é do Michelangelo. E no piso, esse mosaico bastante expressivo, quebrando, de certa forma, esse rigor das linhas retas. Estamos vendo a Biblioteca Laurenciana, uma obra de 1524, desenvolvida por Michelangelo. Uma outra obra, também de Michelangelo, é a obra que é conhecida como Campidoglio, uma obra de 1569, aonde aqui Michelangelo vai mostrar a sua competência tanto na arquitetura quanto também no urbanismo. Campidoglio é uma região, uma colina, aonde os prédios, não sei se eu tenho uma imagem aqui para... Tenho sim. Isso aqui é o Campidoglio antes do Michelangelo fazer o projeto dele. Reparem que o prédio é todo assimétrico, ele é um prédio medieval, então ele não tinha necessidade de buscar os conceitos do Renascimento, não é? Esse outro prédio aqui, ele é oblíquo ao primeiro, ele não faz ângulo reto com o primeiro, ele é oblíquo, porque na Idade Média nada disso era importante. Não se buscava na Idade Média esse rigor racional. Vocês sabem que a Idade Média ela era toda voltada para emoção, para religião. As coisas eram feitas de acordo com a vontade de cada um, de maneira espontânea. Então, aquela característica medieval não combinava em nada com as novas características do Renascimento. Quando a gente analisa esses momentos, a gente não pode analisar, pelo menos não deve analisar, como uma coisa certa e outra coisa errada. Não, eu acredito que não. São conceitos diferentes. Então é importante que a gente analise cada conceito na sua época. Porque se nós formos achar que o conceito da nossa época é sempre certo e os outros são errados, a gente cai em erros que não são inéditos, aonde o estilo presente começa a destruir as ideias do passado. Não é assim que deve funcionar. O que deve se ter é um estudo de perceber qual era o pensamento da época e como aquela arquitetura e aquele urbanismo e aquela arte expressavam aquelas ideias. Diferentes das nossas? Ok, mas era assim naquela época. Senão, se nós não pensarmos dessa forma, daqui a 2 gerações vão estar destruindo tudo que a gente está fazendo hoje. Porque é óbvio
que novas verdades surgirão. Só que a gente tem que tomar o cuidado para não achar que está com a verdade absoluta, porque nenhuma verdade se mostrou absoluta até hoje. Pelo menos até hoje, não temos isso. Então, com esse espaço aqui, que não combinava com os conceitos do Renascimento, Michelangelo foi chamado para dar uma arrumada. E essa arrumada a gente entende que é em cima dos conceitos do Renascimento, de estabilidade, e para ter estabilidade, a simetria era importante. Então, o que Michelangelo faz? Primeiro, pega aquele prédio lá do fundo, que era todo assimétrico, faz alguns acréscimos nele e torna o prédio simétrico. E com isso ele abre uma escada em 2 leques, em 2 partes, e coloca e cresce o prédio para que essa torre fique no centro. Porque essa torre ela já existia, mas ela não ficava no centro. Então ele aumenta o prédio para o lado esquerdo nosso, para que a torre então fique no centro. O prédio, esse aqui que eu mostrei para vocês, que já era oblíquo, ele só reforma o prédio e coloca com características renascentistas, com janelas na fachada e tudo mais. E do outro lado ele faz um outro prédio espelhado. Então ele cria esse espaço simétrico. E aqui no centro ele desenvolve um mosaico, um grande mosaico em pedras que hoje a gente chama de pedras portuguesas, mas que eram mosaicos romanos. Os romanos é que levaram esse tipo de mosaico para Portugal e nós brasileiros acabamos chamando, não só nós brasileiros, mas os portugueses também chamam de mosaicos em pedras portuguesas. Mas os romanos já produziam esses mosaicos e levaram, obviamente, para Portugal quando o Império Romano conquistou a Península Ibérica. Qual seria a forma, se nós estamos trabalhando o Renascimento, qual seria a forma óbvia desse mosaico? Circular. Aliás, quando a gente olha para essa foto, a gente jura que esse mosaico é circular. Mas, na verdade, ele não é circular, ele é elíptico. Por quê? Porque as pessoas chegam por essa escada que está aqui. E se pela distorção da nossa vista, lembra que os gregos falavam na correção óptica? O Michelangelo vai se basear nessa ideia da correção óptica e vai perceber que se ele fizesse esse mosaico exatamente circular, quando a pessoa chegasse aqui no topo da escada, essa circunferência, na verdade, ia parecer uma elipse. Então, o que ele faz? Ele faz esse mosaico numa forma elíptica, sendo que quando a pessoa chegar aqui, a distorção da vista vai fazer com que pareça um círculo. Então, o Michelangelo pegou um conceito lá dos gregos, que eram as correções ópticas, e trouxe para o Renascimento. Porque uma das características do Renascimento é exatamente trazer os conceitos, retrabalhar os conceitos greco-romanos. Um outro detalhe também é que no Renascimento as construções passam a ter janelas na fachada. Tem janelas nas fachadas em geral. Isso é uma característica do Renascimento, já que agora essa burguesia ela é enriquecida, ela quer participar do dia a dia, ela é uma população urbana, então ela quer ver e quer ser vista. Então, da mesma maneira que a tela dos pintores, aquela tela com o uso da perspectiva, do ponto de fuga, aquela tela era, de certa forma, transformada numa janela, né? Mesmo que fosse uma janela de ficção, por conta do ponto de fuga, aqui na arquitetura é a janela que se torna uma tela. Porque quando você está em casa e olha pela janela, você está vendo o mundo como se aquele mundo estivesse pintado naquela tela. Você vê que são associações de ideias. E se vocês repararem na arquitetura renascentista, que vai acabar dando até mesmo características da nossa arquitetura colonial, as janelas elas são emolduradas como se fossem telas, com as molduras, não é isso?
fazendo os acabamentos. Então, essa associação de que a tela da pintura se torna uma janela por conta do ponto de fuga e a janela se torna uma tela, isso era de caso pensado. Isso não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Isso tinha, sim, esse conceito aí por detrás dessa dinâmica. Porque antes do Renascimento, o normal era que esses compartimentos fossem recatados. A religião era muito presente. Então você não poderia ter um quarto com janela para a rua. Isso não era de bom tom, isso não era bem visto. A burguesia vai trazer essa situação. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam ainda hoje, mas é um fato. A burguesia expôs mais as vidas das pessoas. A gente pode sentir como isso evoluiu ao ponto de hoje, onde praticamente ninguém hoje tem intimidade de coisa nenhuma. Está tudo exposto a um grau inimaginável para esse período. Vamos fazer uma associação de ideias aqui. Quando que esse arquiteto do Renascimento, aqui no caso Michelangelo, colocando uma janela na fachada, poderia imaginar a exposição que a gente tem hoje com as mídias sociais, aonde se coloca de tudo, vocês sabem muito bem disso. Essa ideia de expor a sua intimidade para o público começa basicamente com as janelas do Renascimento. E quando você está projetando um prédio onde a solução da sua fachada é colocar janelas, isso se chama, essa colocação de janelas no seu projeto, leva o nome de fenestração. Fenestração, porque em italiano, fenestra quer dizer janela. Então, se você está colocando janelas na sua fachada, você está executando a fenestração. Tá certo? Guardem o termo. Então, está aqui o espaço como era e aqui o espaço como Michelangelo fez acontecer. Reparem que a escultura ela é a mesma. Ela é a mesma. Que agora está centralizada, coisa que antes não estava. Tá ok? Então você vê que ele compôs o espaço dentro das regras do Renascimento. Vamos seguindo. Aqui uma visão do conjunto. Reparem como o prédio era oblíquo. Tanto o prédio existente da esquerda, eu não sei, eu espero que esteja na mesma posição que a minha, eu vou mostrar para não ter dúvida. Este prédio aqui, desculpa, vamos voltar aqui, por favor, cadê? Esse prédio aqui, deste lado, esse aqui é o prédio já existente. E este aqui é o prédio que vai ser acrescido por Michelangelo, para criar exatamente essa perspectiva. E esse que eu estou mostrando agora foi o que ele aumentou para que a torre ficasse no centro. Olha o formato do mosaico no chão, o formato de elipse, que quando a pessoa sobe pela escada, chegando aqui nesse ponto, ele enxerga um círculo e não uma elipse. Sacada genial do Michelangelo. Trabalhando aquela ideia da correção ótica, de que os nossos olhos distorcem aquilo que a gente vê. Aqui, então, a fachada do prédio principal, que é um prédio de governo. Reparem bem nesse prédio, porque quando vocês, se Deus quiser, fizerem a visita com a gente em Ouro Preto,
eu vou mostrar para vocês em Ouro Preto o prédio da Casa de Câmara e Cadeia. E esse prédio da Casa de Câmara e Cadeia, ele foi construído baseado neste prédio de Michelangelo. Então, eu gostaria muito que vocês fixassem a imagem deste prédio aqui no Campidoglio, para que quando nós estivermos em Ouro Preto, e eu falar para vocês, estão lembrados do prédio do Michelangelo? Vocês lembrem e façam as associações necessárias lá na hora, tá? Então, esse prédio aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma obra do Michelangelo, nós vamos depois fazer uma comparação com um prédio em Ouro Preto. Se Deus quiser, vamos ver. Com essa história da pandemia, nós estamos com a viagem programada para novembro. Tá difícil, mas vamos ver. Não vamos já desistir de antemão, não. Se não for em novembro, vamos ver o que a gente resolve depois. E aqui uma vista aérea. Uma foto aérea mostrando exatamente isso tudo aí que a gente conversou. Uma solução tanto arquitetônica quanto urbanística que Michelangelo criou. Mais uma obra durante o Renascimento, que é a Catedral de São Pedro, uma obra que teve participação do arquiteto Bramante, entre outros arquitetos, que essas obras demoravam tanto, né, obras tão grandiosas, elas demoravam tanto que os arquitetos começavam, quem começou foi o Bramante, mas depois, durante a obra, o Bramante morre, o próprio Michelangelo vai assumir a obra depois da morte do Bramante, vai fazer o projeto dessa cúpula, e depois o próprio Michelangelo morre durante a construção, e isso tudo vai ter outros arquitetos, inclusive um outro arquiteto de nome Della Porta, que vai então tocar o projeto que Michelangelo deixou. Então a catedral com arquitetura renascentista iniciada por Bramante e a cúpula projetada por Michelangelo em 1564. O interior da Catedral de São Pedro, com o mesmo rigor do Renascimento, sóbrio, simétrico, frio, estável. E aqui o interior mostrando a cúpula com um grande mosaico com figuras geométricas, um mosaico tão impressionante que quem olha parece que ele que é uma pintura, mas na verdade é um mosaico. Obra de Michelangelo, a cúpula, obra de Michelangelo. Bom, pois bem, o que nós vimos até agora foram exemplos do Renascimento na sua origem, não é? Ali na região de Florença, na região de Roma. Algumas outras exceções fora dessas cidades. Só que depois, já no século XVI, o Renascimento vai fazer tanto sucesso que ele vai migrar para outras nações europeias. Então, o que nós vamos ver agora são alguns poucos exemplos, só para vocês perceberem que efetivamente o Renascimento migrou, e ao migrar, ele incorpora elementos culturais, estéticos daqueles outros povos. Então, quando o Renascimento foi para a França, ele ganha um dinamismo bem característico do jeito do francês. Reparem que a construção ela continua simétrica, ela continua trabalhando formas estáveis, como, por exemplo, o círculo, mas a maneira de se colocar, de se conjugar o círculo, os círculos, né, essas 4 torres circulares, a maneira de conjugar essas 4 torres circulares com o prédio principal retangular, faz com que essas torres, mesmo sendo circulares, elas deem muita sensação de movimento, já antevendo o barroco que estava por vir. E a gente sabe que o barroco é um estilo que será no futuro
muito apreciado pelos franceses. Então, aquele rigor estritamente italiano da arquitetura renascentista, aqui na França, ele também é quebrado um pouco. Mas mesmo assim seguindo as regras, porque o formato das torres é um formato circular. Só que o arquiteto trabalhou isso para que se desse essa sinuosidade na fachada. E não é característica do Renascimento ter fachada sinuosa. Isso já é uma característica futura, que virá no Barroco e na transição do maneirismo, né, que é uma transição entre o Renascimento e o Barroco. Mas reparem, a base de tudo é um quadrado. O muro que cerca é um quadrado, mas se utilizando de círculos e de semicírculos, trazendo movimento a essa visão. Mas o rigor da linha reta está aí presente. O paisagismo para lá de sóbrio, só desenvolvido com figuras geométricas compostas por grandes gramados. Tudo isso dando essa sensação de frieza. Aqui, quebrando um pouco isso, apesar do rigor, reparem as árvores todas perfiladas, mas aqui o paisagista se deu a oportunidade de jogar um quê de emoção nesse gramado. Mas mesmo assim, essa ideia de ordem está muito presente. Esse castelo que nós acabamos de ver é o castelo de Chambord, que eu acho que eu não falei o nome. É o castelo de Chambord. Obra de Domênico da Cortona e Pierre Nepivot. Uma obra de 1519 a 1550, já no século XVI. Castelo de Chambord. O próximo exemplo que nós vamos ver é o Castelo de Chenonceau. Lembrem sempre que vocês precisam buscar referências do Renascimento, referências greco-romanas, nessa estética. No caso, esse castelo de Chenonceau já era um castelo muito antigo, mas que passou a ter essas características renascentistas numa ampliação feita em 1577 por Thomas Bourrier, já no século XVI, onde ele cria aí essa edificação por cima do rio. Tanto o primeiro castelo quanto esse fica na região do Vale do Loire, e Loire é o nome do rio, e o Loire aí se pronuncia Loire, mas se escreve L-O-I-R-E, é o nome do rio, e essa construção serve também de ponte, ligando um lado ao outro do território. Obra de Thomas Bourrier. Próximo exemplo, agora na Espanha, é a Catedral de Granada. Uma obra desenvolvida entre 1528 e 1543, do arquiteto Diego de Siloé, entre outros que participaram também da construção. Repare na sua belíssima fachada, com os arcos plenos aí preponderando. O interior, já bem mais aquecido por características dos espanhóis, mais vibrante, mais expressionista, que não é uma característica implícita do Renascimento, mas é a influência espanhola se fazendo presente em Granada. Uma outra obra na Espanha
é o Mosteiro São Lourenço do Escorial, uma obra desenvolvida pelo rei Felipe II, que contrata o artista Juan Batista de Toledo e faz essa obra gigantesca em nome de Deus. Uma obra com 4.000 aposentos, que Felipe II nem usava. Felipe II dormia num cubículo, inclusive sem janelas, porque ele dizia que essa obra não era para ele, essa obra era para Deus. Eram características do Renascimento, né? Do Renascimento e do absolutismo, onde o rei se utilizava da arquitetura para mostrar a grandiosidade do poder dos seus reinos, não necessariamente o poder dele próprio. E Filipe II era esse caso. Ele manda construir Escorial como uma devoção, como uma demonstração de fé, porque ele mesmo não usufruía o luxo desse castelo, desse mosteiro, né? Na verdade, desse mosteiro. 4.000 aposentos. Vamos seguindo. Último exemplo, vamos ver o caso inglês, que é o Hampton Court, que já é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu falei que era os Jardins do Escorial, não, desculpem. Aqui já é na Inglaterra, Hampton Court, que é um dos castelos reais, numa região próxima a Londres, mas na área, na zona rural, né? No campo. Hampton Court, obra de Thomas Wolsey, uma obra de 1515. Reparem as formas geométricas dos jardins. Reparem que a fonte aqui, o lago, é circular, que é a forma predileta, né? Saindo da linha reta, saindo do retângulo, a forma predileta do Renascimento é o círculo, no conceito da estabilidade. Então, reparem que os jardins que eram retangulares acabam sendo recortados pela circunferência da fonte central. Outra característica do Renascimento é sempre colocar algo em destaque no centro dos acontecimentos. Foi assim a escultura lá no Campidoglio, com Michelangelo, é agora a fonte aqui em Hampton Court. Não existe, pelo conceito do Renascimento, é fundamental ter algo no centro. Mas isso é só quando a razão está imperando. Se amanhã você estiver fazendo um projeto contemporâneo de uma praça e você quiser colocar seu monumento, os seus equipamentos, seus mobiliários nessa praça e que não fiquem centralizados, que fiquem de uma maneira mais orgânica, mais dinâmica, isso combina muito mais com a arquitetura contemporânea do que esse rigor que o Renascimento apresentava. O Renascimento, entre outras coisas, queria mostrar que o mundo estava estável, que a Europa estava estável. Nem era verdade, mas eles queriam passar essa ideia. A burguesia queria mostrar, e os reis absolutistas também, que tudo estava em ordem. E faziam isso, inclusive, no paisagismo. Era a razão se impondo, inclusive, à natureza. Hampton Court. O interior não nos deixa mentir. O rigor da arrumação, a linha reta sempre presente, tudo programado, tudo já determinado, alinhado. Só o uso da razão permite que seja assim. E, fechando, uma curiosidade em Hampton Court, que já que o momento é de se usar a razão, nada mais simbólico do que um jardim num formato de um grande labirinto. Porque a gente sabe que, simbolicamente,
Se você ficar nervoso dentro de um labirinto, você não consegue sair dele. Quanto mais nervoso você ficar, mais você vai se perder. Então, simbolicamente, foi feito esse labirinto para que mostrasse a importância da razão. E aí isso era bem emblemático para esse período do Renascimento. Ok, minha gente? Hoje a gente fica por aqui. Essa é a última aula desse semestre para a História da Arquitetura 1. Vocês agora têm as tarefas para cumprir e entregar, então, o A2 e a PS2. Tá? O lugar para entregar, vocês já sabem, é o e-mail institucional fernandorabelo@souuniswan.com. Só pelo e-mail institucional. Qualquer dúvida, tirem também pelo e-mail institucional, que eu vou respondendo um a um. Tá certo? Fiquem bem. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau.